Combinamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 32 do Cognamentos Podcast. E antes de ir para o nosso episódio, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidade, psicologia e muito mais. Então, se segura aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo, sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram. O nosso perfil é o @cognamentos, não fique de fora. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, lá no www.cognamentos.com.br. Lá você poderá navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram em cada um deles. E como você já é de casa, se quiser sugerir algum tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram ou escrever para o contato @cognamentos.com.br. Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Chegou a hora daquele pedido especial para você, né? Que eu sempre falo aqui, estou sempre repetindo, e é muito importante para o crescimento aqui e a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, esse é um conteúdo totalmente gratuito. Todos os convidados que gentilmente dividem aqui suas experiências conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que esse projeto tem custos, né? O custo de edição, das artes de capa, tempo de marcar, tempo de criar pauta, gravar, postar, enfim, tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço essa ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos vão entender ali a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. Então, desde já agradeço as pessoas que têm ajudado a manter esse projeto muito firme aqui em pé. Você já foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou a publicação. Você que começou a nos seguir lá no Spotify, que deixou suas estrelas lá para nós, que comentou nos episódios, que pode ter sido aquele muito bom, gostei, enfim, que encaminhou o episódio pelo Spotify, que aliás, pessoal, mais uma vez, já escreveram aqui de novo pra gente, não precisa ser assinante do Spotify para ouvir, ok? Só você ir lá e ouvir, uma conta gratuita já é suficiente para você ouvir os nossos episódios. Enfim, se puder dar essa força, eu agradeço muito. E aquele recado importante da nossa parceria, né? Iniciamos e mantemos uma parceria com a Leplus Studio que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles, pode ser pela @Leplus Studio. Você vai falar ali com o meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para vocês. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E aquele último recadinho esperto, lembrando vocês, é que nós temos um grupo exclusivo no Telegram e que nós podemos continuar as discussões dos episódios, além de vocês votarem nas artes de capa, enfim, trocar ideia comigo e com outros ali notáveis ouvintes e receberem alguns materiais de assuntos discutidos nos episódios, tá? Então, não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram, ir até um dos nossos destaques, lá tem um link para você acessar o grupo, tá? Esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, gente, depois que você ouvir esse episódio, encaminha ele para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos então para o nosso episódio, e esse episódio faz parte da série da terceira onda em TCC. Ela começou lá no nosso episódio de aniversário, que foi o primeiro em que nós falamos no geral sobre as terapias de terceira onda, e nesse primeiro episódio específico vamos falar da DBT. Então, duas super convidadas aqui, espero que vocês gostem, o episódio tá demais. Vamos lá! E nesse episódio, ele é o segundo de uma programação que a gente vai ter, de alguns episódios de uma série sobre terceira onda em TCC.
o primeiro episódio foi de aniversário, né, aquele nosso episódio em vídeo, não sei se você viu, se você que está ouvindo a gente viu ou ouviu, porque está no Spotify também, mas tem ali o vídeo caso você queira no YouTube e no Spotify, né? E esse segundo episódio, lá nós falamos geral, um pouco, né, da terceira onda, explicamos um pouquinho o que era aquilo, e agora nós vamos conversar com pessoas das áreas específicas que a gente vai trabalhar em terceira onda, e hoje aqui fico muito feliz em receber aqui Michelle e Glaus, que vão se apresentar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Olá, Fernando. Primeiramente, muito obrigada por mais uma vez, né, ter me convidado para participar aqui do podcast. É uma honra estar aqui. Muito, muito obrigada. Por mais ansiosa que eu esteja, eu estou muito mais feliz e muito obrigada mesmo, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim aí de uma forma bem sucinta, eu sou psicóloga clínica há 8 anos, também sou supervisora clínica na TCC, sou pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental, mas também estou fazendo uma outra pós-graduação em terapia cognitiva comportamental no Instituto Fernanda Landeiro, também uma pós-graduação em psicopatologia, formação em aprimoramento clínico e também formação em DBT. Eu atendo pacientes online do Brasil e do mundo todo e também aqui da minha cidade do interior de Americana. Tudo bem, tudo bem. Oi, gente. Oi, Fernando. Prazer. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela nossa participação. Meu nome é Michelle, eu moro aqui em São Paulo. Atualmente eu atendo tanto online quanto presencial, né? Eu tenho especialização em TCC, que eu faço, já fiz uma especialização. Tenho formação em DBT, né? Mais recente, assim, tenho mais ou menos uns 2 anos de atuação. Tenho formação também em atualização em TCC. E aí a gente, né, eu sigo em atendimento tanto para o Brasil quanto para fora também. Muito bom. A Michelle é a única que não vai puxar o R aqui, gente. Você que tá ouvindo aí, ó. Eu sou de Jundiaí, eu sou do interior. A Glau foi minha aluna lá em Americana, né? Então a gente pode puxar o R, viu, Glau? Fica tranquilo, viu? Não, eu vou puxar todo o Nordeste, Ah, isso aí, tá ótimo. Gente, primeiramente, eu agradeço muito vocês participarem. Cada vez mais, até na graduação, né? Eu dou aula de TCC e tal, então assim, na graduação tem se falado, os alunos vêm pedir, né? Assim, bastante questões de DBT. E eu acho bastante interessante, né? A gente começou a falar em terceira onda num dos episódios e a gente falar então do que é DBT. A gente vai falar de várias, né? Das linhas aí da terceira onda e nada melhor que pessoas que têm formação na área, que estão atuando na área bem especificamente, né? Para falar com a gente. Pessoal, a gente vai seguir aqui o nosso roteirinho aqui, um bate-papo, né? E vamos pensar só assim, o que seria, o que a gente pode, o que vocês podem falar pra gente que é a DBT, para daí a gente passar para alguns tópicos ali que vocês colocaram, inclusive. O que se caracteriza a DBT ali? Então, Fernando, pessoal, antes de a gente explanar esse mundo da DBT, que é tão incrível, quando a gente estuda a DBT, a gente fala diante de estudos que a gente não faz só, a gente não aplica a DBT nos nossos pacientes. A gente precisa aplicar na gente também, a gente precisa viver a DBT. E para isso, né, a gente precisa iniciar por algo muito importante. E eu gostaria de perguntar, Fernando, e as pessoas que estão aqui, né, nos ouvindo, de participar. Se você, né, Fernando, pode começar essa experiência da DBT aqui com a gente. Vamos embora, eu topo tudo aqui. Então, tá bom. Então, como princípio norteador da DBT, a gente sempre a gente começa como, Michelle? Com atenção plena. Atenção plena, gente. Atenção plena é o carro-chefe da DBT, né? É ela que vai estruturar a maior parte. A gente pensou em fazer uma prática, né, de mindfulness com vocês, com todos, né, com a gente, com vocês, para a gente começar isso levando essa atenção para o agora, momento presente, mas também para a gente lidar com algumas coisas que talvez estão guardadas aí dentro da gente. Igual você quer começar, eu começo, como que fica? Eu posso começar, se você quiser. Então, vamos lá. Então, para começar, eu vou pedir para todo mundo sentar de uma forma confortável, num ambiente confortável, numa cadeira, ou se você estiver deitado, de uma forma bem confortável, bem tranquila. E a gente vai começar a fazer uma meditação que chama meditação de amor e bondade. Esse exercício visa trazer cordialidade e boa vontade à nossa vida. Sente-se em uma posição confortável, feche os olhos, total ou parcialmente, e permita que sua mente e seu corpo se acalmem com algumas respirações profundas. Coloque sua mão sobre seu coração para lembrar-se de que você está trazendo não apenas atenção, mas atenção amorosa à sua experiência. Por alguns minutos, sinta o calor das suas mãos e a pressão suave que elas fazem sobre seu coração.
Permita-se se acalmando pelo movimento rítmico da sua respiração sobre suas mãos. Agora pense em uma pessoa ou outro ser vivo que naturalmente o faz sorrir. Pode ser uma criança, sua avó, seu gato ou seu cão. Quem quer que traga felicidade ao seu coração. Sinta como é estar na presença daquele ser. Permita-se desfrutar da boa companhia. Em seguida, reconheça o quanto esse ente querido é vulnerável, exatamente como você, sujeito a muitas dificuldades na vida. Além disso, perceba que ele deseja ser feliz e livre de sofrimento, exatamente como você e todos os outros seres vivos. Repita suave e delicadamente o significado das suas palavras para que ressoem em seu coração. Que você esteja seguro, que você esteja em paz, que você seja saudável e que você viva com tranquilidade. Caso você note que sua mente está vagando, volte para a imagem do seu ente querido. Saboreie todos os sentimentos calorosos que possam surgir. Vá devagar. Agora, visualize seu próprio corpo com o olho da sua mente e sinta as sensações dele, exatamente como elas são. Note qualquer desconforto ou intranquilidade que possa estar lá. Ofereça bondade para si mesmo. Se deseja usar frases diferentes que falem de forma mais autêntica a você, por favor, use. Você pode se perguntar: o que eu preciso ouvir agora? Use uma linguagem que incline seu coração com ternura para você mesmo, como se estivesse se relacionando com um filho amado, um amigo querido. Se quando surgir resistência emocional, deixe em segundo plano e retorne às fases, ou volte a focalizar em seu ente querido ou em sua respiração. Quando estiver pronto, abra os olhos e vá voltando novamente, de uma forma natural, mais lenta e prestando atenção na sua respiração. Lembre-se, volte aos poucos. Essa respiração, né, essa meditação, tem o intuito de fazer com que a gente consiga se conectar ao momento presente, a estarmos presente, né? Uma das coisas que a DBT prega, assim, com muita veemência, é a gente estar presente, realmente no momento presente, a gente se conectar com as nossas emoções, mas que a gente não haja de acordo com elas em qualquer momento. Então, uma das diretrizes que eu acho que é uma das diretrizes que a gente acaba vendo muito hoje é que as pessoas acabam reagindo conforme as suas emoções em muitas situações e colocando até em situações, por exemplo, que vai gerar um desgaste, que vai gerar um desconforto. Né? E as meditações, né, a atenção plena que a Gal acabou de fazer, é justamente para a gente conseguir se conectar ao momento presente. Então, o objetivo, né, do carro-chefe aí da DBT é trazer essa sensação de volta, para a gente estar no momento presente. Perfeito, eu tô aqui de boa agora. Que bom. Foi efetivo, então. Bom, meninas, acho que assim, legal, e a questão, inclusive a gente vai ter um episódio específico só sobre mindfulness, a gente vai falar disso também, mas é interessante pensar, já que se vocês falaram um ponto que a gente falou no episódio de aniversário, né, que a gente está falando de TCC, de uma base ali, mas que tem algumas aplicações e tal, e vocês colocaram na história da marcha aqui, da gente pensar, talvez começar por isso, né, então que com certeza a história vai ter um impacto, né, na origem aí, no nascimento da DBT, né? O que a gente poderia falar então da história? Quem é a marcha, né? Eu confesso que toda vez, eu tenho filhos pequenos, né? Então toda vez, agora já o menor tá com 7, mas toda vez que eu vejo assim, eu ouço marcha, eu lembro da Marcha Urso. Desculpa, gente, eu tenho que falar porque eu não consigo desassociar. Eu lembro porque meu menor assistia, né? Então não é essa marcha da Marcha Urso, tá, gente? Não é ela, é outra pessoa. Tá? Mas vamos lá, meninas, brincadeiras à parte. Como que a gente pode falar dessa história dela e como que essa história desencadeou no nascimento aí da DBT? Então, literalmente, quando a gente vai falar de DBT, a gente tem que começar com a história da marcha, né? A história da marcha liga a terapia comportamental dialética. Bom, em 1961, Marcia, ela era uma jovem de 18 anos, de classe alta.
ela começou a sofrer, com 18 anos, de dores de cabeça crônicas, que afetaram drasticamente a sua rotina. Com o tempo, sua condição se agravou, levando sua família a interná-la em um hospital psiquiátrico. Durante sua internação, a Márcia foi considerada uma das pacientes mais graves da unidade, sendo diagnosticada erroneamente com esquizofrenia. E ela foi submetida a diversos tratamentos na época, incluindo altas doses de medicamentos e eletroconvulsoterapia, mas ela não apresentava melhoras significativas. E, além disso, ela desenvolveu comportamentos autolesivos, como cortes e queimaduras, além de bater com a cabeça repetidamente contra a parede. Porém, nesse hospital que ela foi internada, certo dia ela estava caminhando ali pelos corredores, até que uma freira chegou até ela e perguntou, né, se ela precisava de ajuda para alguma coisa, se ela precisava de algo. Então, embora ela tenha estado ali, né, naquele corredor, ela olha para a freira e responde de forma hostil. Essa interação, né, ela responde que ela não precisava de nada. E embora ela tenha respondido de forma hostil, essa interação ali com a freira provocou nela uma profunda reflexão. Momentos depois, ao entrar na capela do hospital, depois que ela teve interação com essa freira, ela entrou na capela do hospital e a Márcia teve um insight, ela teve alguns pensamentos automáticos. Ela se ajoelhou e, a partir desse momento que ela entra na capela, ela vê um clarão sobre ela e ela diz nesse pensamento automático, né? Ela tem esse pensamento do tipo, ninguém pode me ajudar, somente eu posso me ajudar. E esse momento, para a Márcia, foi um divisor de águas. Ela fez uma promessa a si mesma e a Deus, que se ela conseguisse sair daquele inferno, do inferno emocional, a Márcia, ela usa essa palavra, inferno. Se ela saísse desse inferno emocional, ela dedicaria a sua vida a ajudar outras pessoas a saírem do mesmo sofrimento que ela. E aí, pouco tempo depois desse acontecimento, ela liga para o irmão dela e, com a ajuda desse irmão, ela acaba saindo do hospital psiquiátrico. Ela sai determinada a cumprir essa promessa. E aí ela ingressa na faculdade de psicologia e especializa-se. E anos depois, ela desenvolveu a DBT com base em suas pesquisas e vivências. A DBT, ela surgiu nos Estados Unidos, criada pela psicóloga, né, Marsha Linehan, da vontade de alguém sobreviver e sair do inferno e de uma vida tão miserável. Interessante, porque a própria TCC, quando o Beck, né, ele teve um acidente, né, enfim, ele teve uma lesão no braço, quase morreu e tal. Parte desse processo ele se sentiu muito incompetente, porque agora o que eu vou fazer? Enfim, né, se sente porque perdeu uma certa, né, funcionabilidade dele, né. E enfim, ele percebeu que a questão dos pensamentos, né, que virou a TCC depois, né, lá com os pacientes com depressão, ele percebeu que o que ajudou ele foi, eu sempre falo assim, não é pensar positivo, né, mas foi buscar alternativas àquele pensamento, né, usar a cognição para facilitar o estado emocional dele, que é hoje um dos fatores de inteligência emocional, inclusive, né. Então, você vê que tem uma relação aí, inclusive, ó, tem uma similaridade nessas duas histórias, né. Acho que é usado, né, a força, realmente, a força não só a força, né, no sentido físico, mas uma força emocional para construir algo muito bom, de aquilo que é muito difícil, né? Pensando nas duas histórias, esses dois parâmetros. E é interessante isso porque o padrão, pelo que a gente vai falar aqui do modelo de atendimento, não sei se vocês vão falar, se vocês querem falar algo específico do nascimento específico da DBT, embora a gente já entendeu o contexto, né, em que ela surgiu aí e tal, mas a gente está falando de um processo, então, que tem ali uma base em direcionar pensamento. Vocês começaram com mindfulness, né? Então, assim, a necessidade, primeiro, né, de você, quando a gente fala de mindfulness, do foco e tal, a gente começa com algo simples, às vezes, né, no dia a dia ali. Eu falo que eu trabalho muito isso com os pacientes, às vezes a escovação de dente contemplativa, que é uma coisa simples pra caramba, e depois, agora isso aqui que você vai treinar, porque você vai usar lá no emprego, enfim, na sua vida, sei lá. Mas a gente tá falando de literalmente, né, da restauração cognitiva em termos de direcionar um pouco, né, esse foco de pensamento, né, direcionar um pouco essa atenção para aquilo que é relevante para o processo, aquilo que são, por exemplo, alternativas, né? E assim, eu já li alguma coisa, enfim, eu conheço um pouco, né? Não tenho uma especialização específica nisso, mas leio bastante e estudo bastante, inclusive a TCC como um todo. E eu já vi algumas questões de modelo de tratamento, inclusive esse é um dos pontos que os alunos pedem bastante, e eu também tenho alguns pontos para conversar com vocês, que são da área, que estão atuando na área especificamente. Vamos falar então, como que é esse modelo?
Como que é esse modelo de tratamento? Assim, o que ele tem de diferente de uma TCC clássica, por exemplo? Assim, o que ele tem, quais as características diferentes, específicas desse modelo? Tá, Fernando, ao mesmo tempo que tem muitas coisas parecidas, muitas coisas são diferentes. Aqui eu vou tentar explicar de uma forma bem sucinta, né? Porque é bem amplo, claro. Mas eu trouxe algumas diferenças aqui, algumas questões bem parecidas, né? Que talvez quem está já bem ali dentro da TCC, dentro das abordagens, pode ser que não seja novidade. Mas calma, que tem uma diferença muito bacana. Okay. Bom, a ideia central da DBT é equilibrar a aceitação e a mudança, de aceitar os sentimentos e a dor enquanto se trabalha para mudar comportamentos destrutivos. Esse modelo ele foi inspirado na terapia cognitiva comportamental, mas com enfoque maior em habilidades práticas para ajudar pessoas a regular emoções intensas, melhorar os relacionamentos e viver no presente. Bom, aí para a gente entender o que é a DBT, porque é muito importante, antes de a gente falar no modelo de tratamento, a gente precisa entender o que a DBT se baseia, quais os princípios dela, né? A DBT, ela se baseia no conceito filosófico de que duas ideias opostas, elas podem coexistir e ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, a gente fala na DBT que chama filosofia dialética. Na DBT, isso se aplica ao equilíbrio entre aceitação e mudança. Já o comportamental, da terapia dialética comportamental, né, indica que o foco da terapia está em identificar e modificar os comportamentos problemáticos e aprender novas habilidades. Já o T, né, da DBT, significa realmente terapia, que significa o tratamento estruturado, que ajuda a pessoa a desenvolver essas habilidades para melhorar a regulação emocional, os relacionamentos e enfrentamento das crises. Só que o nome reflete a essência da DBT, ajudar os pacientes a aceitar quem são enquanto trabalham para melhorar suas vidas e suas respostas emocionais e construir uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, em 1960, começou o quê? A surgir a ciência, né, a psicologia, a TCC clássica, como ciência na psicologia. Mas em 1960 a 1980, qual era a grande base sólida que a gente tinha naquela época? A gente tinha a psicanálise, a ACP e a fenomenologia, e também o behaviorismo. Só que essas abordagens, a Marcia, ela avaliou que era impossível o tratamento, na época, trazer algum resultado para essas pessoas que tinham uma intensa desregulação emocional. E aí você pode perguntar assim, né? O pessoal pode perguntar, Glaucia, mas por que o tratamento dessa época não era válido? Porque ao estudar o tratamento de pessoas com comportamentos suicidas e autolesivos, a Marcia percebeu que nenhuma das abordagens tradicionais da época era totalmente eficaz para esse grupo de pacientes. E por quê? Porque a terapia comportamental, ela focava apenas na mudança de comportamento, o que era invalidante para pessoas em sofrimento intenso. Já a psicanálise, ela criava um vínculo muito forte, mas ela não ativava, né? Ela não aliviava a dor emocional dessas pessoas, não era eficaz. Já a terapia centrada na pessoa, lá de Carl Rogers, ela enfatizava a aceitação, mas sem oferecer estratégias claras para a mudança. Mas, diante disso, Marcia criou uma abordagem que integrava aceitação e mudança de forma equilibrada, desenvolvendo técnicas específicas para tratar a desregulação emocional grave. E aí você pode falar assim, nossa, mas como assim, né? A Marcia, mesmo ela entendendo que a terapia daquela época não era suficiente para tratar os pacientes suicidas, autolesivos, crônicos e de uma desregulação emocional intensa e generalizada, a DBT ela fez a junção de várias outras terapias, que é essas que eu citei, e possui técnicas de análise do comportamento, da terapia cognitiva comportamental, da abordagem centrada na pessoa e das abordagens baseadas em aceitação. Então, ela pegou um pouquinho de cada, ela bebeu de todas essas fontes e juntou, né, fez uma junção e criou a terapia comportamental dialética. Então, basicamente, assim, de uma forma bem sucinta, eu tentei trazer para vocês sobre como que é a estrutura aí. Depois a Mi vai explicar um pouquinho mais para vocês, mas é só uma introdução aqui. E aí, que, né, a diferença que a gente dá muito, né, da TCC clássica ou das outras TCCs, em comparação à DBT, é justamente o enfoque, né? Eu acho que
A TCC ela é muito bem estruturada, ela tem vários protocolos muito efetivos, mas quando a gente vai falar de pacientes que têm uma desregulação emocional muito grande, a gente vai falar sobre estratégias que sejam para atuar nesses pontos, né, nessas dificuldades. Então, de um modo geral, né, a DBT ela vai ser um pouquinho diferente, né, da TCC justamente nisso, porque ela é focada em alguns pontos. Eu vou tentar explicar um pouco disso para ficar um pouco mais fácil, mas depois eu me delongo na DBT, porque aí fica mais fácil separar os dois mundos. Então, quando a gente pensa no mundo da TCC, a gente foca muito na cognição. Então, como o paciente ele realmente vê aquela realidade, de que modo isso ele é acessada, ele acessa essa realidade, como ele faz ali uma interpretação dela e cria ali um movimento, né, de comportamento, de consequências ali. Quando a gente pensa na DBT, ela vai ser um pouco diferente, porque a gente vai ter que levar em consideração algumas coisas que geralmente a gente não leva em consideração na TCC. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da DBT, como são pacientes que têm uma desregulação emocional muito grave, eles são pacientes também que muitas vezes, na maioria das vezes, assim, eu não posso dizer porcentagem, mas eu posso dizer que a maior parte dos casos, eles vêm de ambientes muito invalidantes. Então, são pacientes que eles passaram processos de invalidação muito difíceis, né, muito, muito complexos. E aí, dentro disso, o paciente ele vai criando modos de funcionar, né, modos de viver a realidade de um modo, às vezes, bem disfuncional para ele, às vezes para o ambiente, e às vezes para, né, as relações que às vezes são novas, que não fazem parte daquele ambiente. Então, muda um pouquinho, porque na TCC a gente se centra na cognição. Já no outro âmbito, né, da DBT, a gente vai concentrar muito mais esforços em fazer o paciente ele sair do que a gente chama, do que na TCC a gente chama, né, de pensamento dicotômico. Então, o paciente, a gente vai trabalhar pensamento nesse sentido, mas ele vai ter um viés maior, vai ter uma atuação maior na regulação emocional. Na gente fazer esse paciente se conectar com as emoções. Então, eu não vou só avaliar se o meu paciente está pensando algo que está dentro ou fora da realidade, ou fazer uma aproximação, não é nesse sentido. A gente vai avaliar o paciente para entender como ele está funcionando. Então, tá, por que você está reagindo assim? Tá, o que aconteceu? E aí, dentro do que aconteceu, né, dessa análise que a gente vai fazendo, a gente sempre vai puxar do ponto da vulnerabilidade biológica, porque geralmente esses pacientes eles já são mais vulneráveis a algumas sensibilidades, a algumas emoções. Então, um estresse, né, que para mim, por exemplo, que não tem nenhuma dessas alterações, eu vou ficar um pouco estressada, mas eu vou conseguir viver o meu dia a dia, vou conseguir atender meus pacientes, vou conseguir dar feedbacks, vou conseguir viver a minha vida normalmente. Para esses pacientes é muito difícil, porque eles têm um estresse, eles aumentam, chegam no pico, é como se fosse uma onda que sobe e não desce, né? O desce muito depois. Então, para mim... É muito intenso, né? Muito. Para mim, que é um processo de 10 minutos, para ele é um processo de 2 dias, 3 dias, né? Assim, não tenho categoria de tempo, mas eu vou dar só um exemplo mesmo, tá? Então, isso difere muito do tratamento de enfoque da TCC e de enfoque da DBT. A DBT, ela dá muito ênfase no emocional, né? Nas emoções do paciente, para regular essas emoções, para que ele realmente tenha uma vida não só mais funcional, acho que funcional depende, né, de contexto, mas que seja uma vida que vale a pena ser vivida. E quando a gente pensa nesse ponto, é justamente isso que a DBT se propõe, né? Dar ferramentas, dar instruções para que o paciente construa essa vida. E como foi falado, né, a gente não é que a DBT ela não leva em consideração a estrutura ali dos pensamentos, do comportamento, mas na DBT ela enfoca muito mais naquela questão da desregulação emocional. Por isso que a gente começou com Mindfulness, né, com atenção plena. Para todos estarem aqui. Exato. Mas assim, essa é uma característica, né, que vocês trouxeram. A terceira onda, eu estava dando aula essa semana sobre isso, né? Então, assim, essa característica de trazer o emocional um pouco mais pro protagonismo, né? Então, assim, essas linhas acabam tendo... Que é a evolução, eu sempre falo, assim, é uma questão da evolução da ciência, né? A gente vai vendo técnicas para alguns pacientes, como vocês colocaram, né? Alguns pacientes ali que têm essa condição um pouco mais delicada, né, um pouco mais profunda ali, então acaba tendo mais eficácia e por aí vai, né? Mas sim, tá super claro, esse é um ponto importante, né? O modelo cognitivo do Beck, né, qualquer linha da TCC ele vai trabalhar com ele, mas claro, tem técnicas, talvez ênfases e enfoques como vocês estão trazendo um pouco diferente. E vamos lá, e esse modelo aí? E esse modelo de atendimento? Porque esse é um outro ponto que caracteriza bastante a TCC, assim, né? Tem aluno que até fala, professor, quando é que você vai passar o protocolo de atendimento? Não é bem assim, não é que tem um protocolo, é assim que você atende.
Né? Existem modelos, existem protocolos já estudados, né? Mas, obviamente, não é um protocolo que você vai enfiar a goela abaixo no paciente, né? Então, assim, você tem alguns passos, né? A gente fala muito isso, o Ranger tem protocolos bastante, para ansiedade, para depressão, né? Mas ele mesmo já faz esse disclaimer no começo. Falou, olha, você tem que adaptar, obviamente. A Michelle colocou a questão da vida funcional. A vida funcional para uma pessoa pode ser diferente da vida funcional para outra pessoa, por contexto social, histórico, idade socioeconômica, enfim. É bastante importante, quem está ouvindo aí, né, que às vezes fala de protocolo, parece que, nossa, então é assim, acabou, é protocolar. Existem caminhos, né, acho que existem aí processos que sim, foram estudados, estruturados dessa forma, mas como é o protocolo? A gente já falou do protocolo da TCC clássica, e praticamente no nosso primeiro episódio, no episódio do aniversário que a gente falou de terceira onda, né, um episódio mais geral, mas vamos lá, e a DBT, nesse ponto, como que se difere em termos, vamos dizer assim, de protocolo, né? A gente já dei esse disclaimer para falar que não é, olha, é assim ou acabou, né? Mas enfim, como que é essa diferença na prática? Fer, antes de a gente falar do protocolo, que a Mi fala perfeitamente, né, sobre a estrutura, então que ela vai citar aqui, mas uma coisa que me deixou, assim, muito... Como eu trabalhei muito tempo com a TCC, eu falo por mim, tá? Foi uma novidade entender que a DBT, ela não trabalha com protocolos. Legal. Ela trabalha com princípios. A DBT é focado em princípios, em valores. Lógico que tem uma estrutura de tratamento que a gente vai trazer, que a gente vai explicar para vocês, mas algo muito bonito que a gente foca o tratamento baseado em princípios, em valores. Perfeito. Então, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre a DBT, né, essas diferenças e como ela funciona, a DBT ela é transdiagnóstica, né? Então, quando a gente pensa em escolher a DBT, a gente sempre vai pensar no sofrimento do paciente. É claro que ela tem uma ênfase, né, de cuidado, uma ênfase de tratamento para os pacientes que têm border, né, transtorno de personalidade borderline, ou pacientes que têm casos suicidas, né, que já tem histórico de situações, né, em que houve, né, essa tentativa, ou casos, enfim. Então, dentro desse processo, ela tem esse enfoque, né, de tratamento. Então, quando a gente pensa em transdiagnóstico, eu posso usar, né, eu posso atuar com o paciente em uma TCC clássica, mas usar ferramentas da DBT para complementar esse tratamento, a menos que eu esteja usando um protocolo, que é protocolo, seja o protocolo. Que foi o que a gente falou, inclusive a Cíntia falou isso no nosso episódio de aniversário, quando a gente falou da terceira onda, ela já falou um pouquinho desse contexto. Ela falou, eu muitas vezes me valho de recursos ali, mas eu ainda estou na TCC clássica, né? Então, assim, vamos lá. Mas é muito bom. Eu acho que quanto mais a gente aprende sobre outras abordagens, mais a gente consegue transformar o atendimento do paciente muito mais individualizado e efetivo. Mas voltando para a DBT, gente. A DBT, ela vai ter 4 modos de funcionamento, que são esses modos, né? Esses modos a gente divide justamente para causar mais efetividade dentro do processo por completo. Então, quando a gente pensa nesses casos, são casos graves, são casos complexos, que vão demandar muito do processo, tanto do processo da terapia, quanto do próprio processo do paciente, né? Então, dentro disso, o que a Marcia pensou, né? Esses terapeutas, esses psicólogos que atendem esses casos, eles acabam tendo um desgaste, acaba em certo ponto, devido, né, ao próprio processo de sofrimento, a gente, quanto psicólogo, né, que eu estou no meio de 2, então, a gente também sofre uma certa medida, né, com o paciente, então isso gera um sofrimento também. Então, a gente tem dentro disso o que a gente chama de consultoria entre pares, né, eu e a Glau, por exemplo, participamos de uma, né, com frequência, e aí nessa consultoria, para que ela serve? Ela serve para a gente poder conversar um pouquinho sobre como está sendo, né, o nosso processo diante do processo de acompanhamento dos pacientes, quais os sofrimentos que a gente está tendo. Então, é um ambiente de acolhimento para os terapeutas. E a gente, dentro disso, a gente vai treinando habilidades, possibilidades ali, intervenções, para que a gente consiga aprimorar essas habilidades para nós, enquanto terapeutas. Além do estudo, né, externo, que a gente vai fazer sempre de aprimoramento. Além disso, além dessa consultoria, a gente tem o que a gente chama de coaching telefônico. O que é esse coaching telefônico, Michelle? Esse coaching telefônico pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem que a gente geralmente manda uma vez por semana para além da terapia. Então, digamos, se eu atendo uma paciente na segunda, eu posso mandar essa mensagem passando alguns dias. Então, eu mando a mensagem geralmente na sexta. Eu realmente mando mensagem geralmente na sexta. Então, eu mando na sexta. E aí eu pergunto, né? Olha, tá tudo bem? Como foi essa semana? Conseguiu aplicar o que a gente combinou? Tá tudo ok? Não querendo te cortar, eu faço alguns pacientes que necessitam, acho que eu faço muito isso, inclusive.
faço É bastante, bastante isso. Sim. E eu percebo, desculpa, não queria te cortar, que eu vou te aproveitar que você está falando, mas porque assim, ajuda a manutenção da sessão, assim, né? Vai ajudando para alguns pacientes que precisam, porque estão num sofrimento emocional maior. Então, assim, bacana. E já me falaram disso. Esse é o coach telefônico. Eu falei, olha, eu nem sabia que era esse nome quando eu faço isso há um tempo, né? Depois eu fui estudar, falei, olha, tem isso aqui, olha que interessante. E aí, dentro disso, a gente faz esse reforço, né? Uhum. É como se fosse um reforço para as habilidades, um reforço também ali da manutenção para a gente avaliar se está tudo ok com esse paciente. Uhum. Aí, dentro disso, né, a gente pede para o paciente também ser mais sucinto no sentido do quê? Porque a gente não vai conseguir dar tanto tempo, a gente não vai dar 1 hora para esse paciente, né? Então, a gente dá um tempo ali para ele desmiuçar, e se caso for alguma coisa de crise, a gente vai avaliar esse processo, se não for uma coisa pontual, a gente, né, intercala isso, né, na verdade, transfere isso para o próximo contato de terapia. Tá. Uhum. Então, eu falei de 2 pontos, né? Então, o coach telefônico, a consultoria entre pares, e aí vem o treinamento de habilidades. Esse treinamento, eu vou tentar explicar um pouquinho, porque eu acho que na DBT isso é o mais complexo. O treinamento de habilidades, geralmente, gente, é um grupo de treinamento. Para facilitar um pouquinho, a galera que é da TCC, é como se fosse treinamento de habilidades sociais. Uhum. E a gente faz, né? Geralmente tem alguns grupos de treinamento de habilidades sociais, só que dentro da DBT é diferente. Na DBT, a gente junta, né? Então, um líder e um co-líder. Essas 2 pessoas vão formar esse grupo de treinamento para treinar as habilidades da DBT. E com isso, a gente vai, né? Vai ter pessoas que vão se inscrever, enfim, participantes. E a gente vai fomentar, vai alimentar essas habilidades, treinar essas habilidades que os pacientes necessitam. Nesse grupo, a gente sempre vai começar sempre com a habilidade de mindfulness, como foi que a gente começou, por isso que a gente, né, começou nessa prática. Depois a gente vai para a regulação emocional, então, técnicas e habilidades de regulação emocional, visto que são pacientes que eles realmente têm uma desregulação emocional bem complexa. E aí a gente vai também para o paciente de efetividade, para as técnicas de efetividade interpessoal, então, habilidades de como se comunicar, manter, finalizar relações, enfim, dentro desse processo. E aí tem o último, que é a terapia individual, que todo mundo já conhece. Então, são esses 4 modelos. Acho que o que mais diferencia da TCC é justamente a consultoria entre pares, né, que é esse acolhimento, né, vou usar a palavra acolhimento mais para ser mais fácil, tá, gente? Mas é mais complexo que isso, mas é acolhimento, esse modelo de coaching telefônico, né, que você falou que já faz, e esses 2 outros processos. Na terapia individual, tem algumas diferenças que, por exemplo, geralmente a gente faz na TCC na RPD, né, do paciente fazer um acompanhamento ali das emoções, fazer análise. Então, na DBT, a gente tem o que a gente chama de um cartão diário. Esse cartão diário, o paciente vai fazer todos os dias. Ele vai preencher, e esses preenchimentos, né, dentro desse cartão, não estou com ele aqui, mas vou explicar bem por cima, o cartão ele tem para o paciente ele descrever se ele teve algum comportamento autolesivo, né, se aconteceu alguma coisa nesse sentido, se teve algum uso de substância, como esteve o emocional dele, se teve alguma prática combinada na terapia, se ele tem conseguido aplicar, então, fazer uma caminhada todos os dias, conseguiu implementar, a gente deixa isso prescrito, e tem uma sequência de habilidades, né, então são algumas habilidades que foram comentadas, ou que foram acordadas ali. E essas habilidades, a gente faz esse movimento do paciente conseguir preencher. Então, terça-feira eu consegui usar a habilidade de regulação emocional? Consegui. Ao mesmo tempo que o paciente marca, ele faz um processo, quando ele for levar esse cartão, né, lá para a terapia, ele vai fazer um processo de atenção plena na própria emoção, né, em como que foi para ele a terça-feira, como que ele iniciou essa terça-feira e os dias subsequentes, tá, gente? Então, no geral, a gente tem esse processo, né? Primeiramente, né, assim, a terapia individual, né, ela é uma terapia, eu acho que ela vai diferir muito, assim, vai ser muito diferente da TCC no geral, pelo modo de atuação, né? Então, assim, a gente tem uma postura, né, geralmente a gente, quando o paciente chega, né, um paciente chega no meu consultório, primeiro eu vou fazer uma avaliação para ele, né? Então, eu vou avaliar o caso dele e contar, né? Geralmente são pacientes que às vezes podem chegar em casos de muita crise, pacientes que não, que já passaram por muita crise, mas já estão em extremo sofrimento, e muitas vezes ele chega, olha, você é a última pessoa que eu estou procurando, eu não aguento mais procurar ninguém, então, por favor, me ajude. Então, assim, tem geralmente esses casos, acontecem, né, em um paciente que passa por vários processos e chega nesse. Dentro disso, primeiro a gente faz uma avaliação. Então, a primeira avaliação é feita dentro do processo que a gente chama de pré-tratamento, então vai se dividir entre o pré-tratamento, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Estágio 4. Então, são 5, mas a gente conta como 4 estágios. Nesses 4 estágios, o que a gente faz?
a gente faz um processo do pré-tratamento de avaliar o risco de suicídio, de comportamento autolesivo. O quanto esse paciente está disposto a fazer a terapia, o quanto a gente pode aprimorar essa questão da motivação, da esperança, como que é esse processo desse paciente, como ele chega para nós. Então, toda a avaliação que a gente faz, mas geralmente, como são casos mais graves, a gente dá enfoque nisso, tá? E aí, depois, no estágio 1, a gente vai aprimorando essas habilidades, inserindo, assim, apresentando para os pacientes habilidades e também fazendo um movimento de aprimorar ao longo do tempo, fazendo com que o paciente ele generalize, então, assim, ele aprenda a ser efetivo no relacionamento, no trabalho, em várias outras situações, não só em um ambiente específico. E aí, no segundo estágio, a gente faz esse movimento de fazer o que a gente chama, né, de um trabalho de trauma. Então, a gente faz um processo de avaliação. Geralmente, os pacientes com border, né, os pacientes com transtorno de personalidade borderline, eles têm sempre, né, não sempre, mas acho que 70% dos casos, eles têm um histórico, né, de trauma, né, geralmente vinculado tanto à negligência extrema, quanto a casos, né, de abuso, né, sexual. Então, geralmente, nesse estágio 2, a gente faz a avaliação e começa um tratamento, né, ali dentro do TEPT, né? Se for algo mais complexo, tem a DBT para um caso mais complexo, então a gente pode atuar nesse sentido. Se não, se for um caso, né, for realmente um trauma que dê para o estágio 2 sustentar, então a gente faz esse trabalho aí no estágio 2. No estágio 3, a gente faz acompanhamento, né, justamente para ele manter, né, esse processo dele, então assim, consiga manter as habilidades, consiga encontrar outros motivos para viver, outras questões, não outros motivos para viver, mas consiga alimentar outras áreas da vida dele. E no estágio 4, né, a gente vai ampliando esse aspecto no geral. Geralmente, os pacientes ficam até o estágio 3, né? Estágio 4, geralmente, o paciente já desenvolveu bastantes habilidades, então já consegue diversificar isso, mas o tratamento ele se estrutura dessa forma. Acho que, no geral, eu consegui falar tudo, mas se tiver dúvida... Deixa eu até fazer uma pergunta. Na verdade, eu tenho umas coisinhas, mas só uma questão específica. Então, por exemplo, essa fase de avaliação é uma fase mega importante, assim, acho que a TCC tem... Eu ia até perguntar isso. Dentro da DBT também é comum fazer o liga obrigatório. A gente fala que deveria ser, né? Pelo menos na TCC, mas enfim. Trabalhar com a formulação de caso, assim, porque você tem... Eu sempre falo que a formulação de caso, para mim, é um grande trunfo da TCC, porque você tem uma estrutura, né, para seguir um tratamento com a pessoa, né? E não, eu sempre costumo sentar lá e ficar ouvindo, gente. Não é para fazer isso, não precisa de 5 anos de faculdade, pós e não sei o que lá. Você está ali enquanto especialista para conduzir aquela pessoa. É claro que a pessoa vai ser ouvida, é claro que ela vai falar, é claro que muitas vezes já aconteceu, né? A gente faz muita agenda de sessão, né? Que a gente sabe que vai ter naquela sessão, né? Eu sei que eu vou abrir um espaço para ele falar o que vai acontecer, mas enfim, só para dizer. E tem dia que a agenda não, ela teve uma emergência aquela semana, eu vou precisar. Claro que são exceções, mas então essa formulação de caso, ela existe também dentro da DBT? Ela tá ligada a essa fase de avaliação aí ou não? Tá sim. É assim, a primeira fase, nessa fase de avaliação, a gente faz, eu não tô com ela aqui, mas eu vou tentar lembrar de cabeça, gente, a minha memória não tá muito boa, mas a primeira parte da conceitualização, ela vai ser um pouquinho diferente, tá, da conceitualização da TCC, mas eu não acho que ela muda muito, assim, na minha percepção pessoal, eu não acho que ela muda muito. Então, geralmente tem um panorama primeiro, como são pacientes com risco assim, muito grave, a gente vai tentar relacionar, tentar entender os processos dos comportamentos autolesivos ou autodestrutivos como pré-tratamento. Então, assim, isso se estrutura, gente, no pré-tratamento. Então, se chega um paciente, vou tentar dar um exemplo para ficar mais fácil, também eu consigo me fazer mais clara. Quando chega um paciente, a primeira coisa que eu vou avaliar é o risco, né? Quais os riscos? A gente faz isso na TCC? Faz. Mas isso na DBT a gente faz todo momento. É porque é uma linha, assim, vamos dizer assim, as pessoas até conhecem um pouco como isso, é o paciente border, paciente com ideação suicida, ou seja, nesses casos você tem que fazer isso, né? Então acho que, por isso que eu entendi que você falou assim, é um pouco diferente, mas na verdade é isso, você está indo na especificidade daquele paciente, né? Que um paciente com ideação suicida, eu preciso estar verificando isso o tempo todo. Eu atendi um tempo atrás um rapaz de 16 anos, né? E enfim, tava nos Estados Unidos, veio pro Brasil, voltou, e ele ia ficar uma semana sozinho, né? E ele tava em ideação suicida, eu falei para essa mãe, não, né? Melhor não voltar sozinho para lá, não. Né? E enfim, por N questões ele voltou, mas eu falava com ele 3 vezes por dia, porque precisava. Naquele momento eu precisei fazer isso, então, porque o risco estava alto.
né? Enfim, quem decide é a mãe, obviamente, né? Mas teve uma necessidade disso acontecer, né? Por questões de saúde, enfim. Mas é o que você falou, né? Assim, ela é comumente, eu recebo muito assim às vezes, né? Eu até encaminho alguns pacientes para Glau já assim, você atua na DBT? Eu falei, não tenho especialização e tal. Então se você quiser alguém dessa especialização, eu posso te encaminhar para outra pessoa, né? Mas justamente por isso, né? Assim, são pacientes que já procuram com essa questão e já tem esse risco, né? Então, na verdade, quanto à própria vida e tudo mais, né? Sim. E quando a gente vai avaliar o suicídio, né, a Mi falou sobre os estágios, a gente não pode ir para outros estágios enquanto a gente não deixa esse paciente em segurança. Perfeito. Porém, em muitos momentos a gente está em outro estágio com eles e às vezes a gente precisa voltar para o pré-tratamento, porque muitas vezes ele apresenta aquele risco novamente. Então a gente precisa manter o paciente em segurança para depois aplicar os estágios. Nossa, né? Muito legal isso, e por isso que eu falo do protocolo, né? Ouvindo a Michelle falar, se você tem um esqueleto, né? Mas claro que a gente não sabe o que vai acontecer na vida da pessoa, né? Então assim, quando a Glaucia falou agora, tem que voltar, muitas vezes, eu falei essa semana dando aula, eu falei, tem paciente, a gente vai ter, sei lá, paciente com depressão, que tá com risco de ação suicida. Claro, primeiro, eu não vou chegar para ele, vamos fazer registro de pensamento automático, não vai, eu não quero fazer isso agora. Eu quero que essa pessoa tenha condições, eu realmente quero que ela esteja fora de risco. Estando fora de risco, daí a gente vai começar, eu falo para os alunos, aí a gente vai começar a terapia, né? Mas assim, claro que já é terapia, né? Mas só para dizer, legal isso que você falou, porque, de novo, eu ouço muito que terapias cognitivas são muito quadradas, muito protocolares, e não, né? Na verdade, assim, tem protocolos, porque são protocolos testados e que tem evidência, mas assim, a pessoa tá ali, né, e é bem importante essa percepção que vocês falaram, eu tô lá na frente no estágio, voltou aqueles comportamento, pensamento, eu tenho que voltar, porque isso é prioridade zero, né, essa aqui é a prioridade máxima, né, legal, bacana isso, em termos de protocolo, né, isso é um protocolo. Né, esse é um ponto importante dentro desse conceito do tratamento, né? Legal demais. E a DBT, ela usa uma frase, né, um termo, assim, parece estranho eu falando, né? Nossa, que tem de bonito aí, mas na verdade quem vive a DBT entende o que a gente quer dizer, que quem quer morrer também quer viver, tá? Então a gente entende que quando o paciente ele tá ali querendo morrer, na verdade, ele está dizendo, eu quero viver, porque quem quer morrer, quer viver. Por isso que a gente fala da dialética. A dialética, a DBT se baseia nisso. Quem quer viver, quem quer morrer, quer viver. Mas quem quer viver também quer viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, eu acho que muitas pessoas, né, a gente costuma falar muito essa frase, né? Construir uma vida que vale a pena ser vivida. Pelo menos os meus pacientes já estão muito acostumados de ouvir essa frase, que a gente dá ênfase literalmente nisso. Mas faz todo sentido. Morrer, quer viver. Faz todo sentido, assim. Eu já tinha ouvido, acho que não nesse contexto, não sei se provavelmente alguém desse contexto que falou, mas faz todo sentido, né? A questão do sofrimento, né? Chegar, né, numa questão de ter vontade de tirar a própria vida, imagine o nível de sofrimento que essa pessoa está passando, a ponto de chegar a cogitar isso, né? Então, assim, imagina o nível de sofrimento. A gente passa por problema e às vezes já quer chutar tudo para cima, imagina o nível de sofrimento a ponto disso, né? E você sabe que, assim, quando você falou de consultoria entre pares, a Michelle comentou aí, basicamente, sim, pelo que eu entendi, vocês fazem isso juntas, aí vocês são par, é isso? Não, a gente não é. Só queria entender assim, é uma troca entre profissionais, você está falando? Isso, é o cuidado, a gente precisa ter o cuidado, a DBT é algo muito interessante também, porque é a única, até agora, abordagem que teve o cuidado de cuidar da saúde mental dos psicólogos, né, dos terapeutas. Então, a gente tem um grupo, né, hoje a gente está em 5? 5. Tá. Em 5, né, a gente se reúne, né, e a gente dá suporte uma para outra também. Entendi. A gente está aqui trabalhar com pacientes de ideação suicida, borderline. A gente estuda também, mas é obrigatório, é muito importante que quem aplica DBT, ela precisa fazer parte de um grupo de consultoria para ter essa base. Entendi. Né? Então, a gente pode se reunir ou de uma forma semanal ou também a cada 15 dias, para cuidar da saúde mental do terapeuta. Mas então eu acertei, vocês estão no mesmo grupo, né? Vocês são pares. Sim. Eu pensei que você são só vocês duas, né? Não, mas a gente legal. se conheceu lá. Não, mas o quanto é importante isso, e sobretudo, né,
da natureza dos pacientes que acabam chegando até DBT, né? Então, assim, eu falo, às vezes, na quinta-feira eu atendo bastante paciente e tal, assim, realmente é uma demanda, né, que a gente tem ali de emocional, inclusive, a gente precisa se cuidar mesmo, né? Então, que bom. Isso é uma premissa do processo, né? Isso é uma premissa do processo, do modelo, né? Bom demais. Bom, olha, eu tinha aqui na pauta que te passaram para mim a diferença de DBT e TCC, a gente falou alguma coisa. Tem mais coisa? Fala. Você sabe que eu percebo assim, claro, tem algumas diferenças em termos de, como você falou, em princípios, né? Então, assim, você tem um roteiro aqui, um roteiro de princípios, né? Os princípios aqui, mas assim, que diferenciam a metodologia mesmo, né? Então, assim, na prática acaba, por exemplo, você falou essa questão dos pares, a própria questão do contato telefônico ali, né? Do coach telefônico, então assim, e eu tenho uma pergunta bem específica aqui, e aqui eu faço uma pausa que se vocês quiserem não falar ou falar diferente, não tem problema, o Joãozinho corta, tá? Que eu vou perguntar de money, tá? Eu vou perguntar assim, mas então fiquem tranquilos, tá? Eu só vou perguntar porque me parece que isso é um custo mais caro, um processo desse, tá? Porque assim, uma questão que os alunos me perguntam e que eu lendo também percebo é assim, tá, você tem consultoria de pares, você tem o coach telefone, então assim, o custo de... você tem o grupo, né, de treinamento de habilidades sociais não, de habilidades, né? É que você falou habilidades sociais, eu acabei indo pro lado. Mas assim, o custo disso pro paciente acaba ficando mais alto ou não? Ou como que isso impacta ali? Porque daí eu também fiquei uma dúvida nisso, nesse treinamento de habilidades, você comentou que aí tem um líder, como que é? Eu não sei o nome, não escrevi o... Um líder e um co-líder. Um co-líder. Esses líderes co-líder é um terapeuta ou não? É um psicólogo ou não? É um psicólogo. É um psicólogo. Os dois são psicólogos, é isso? Fora, geralmente, pode acontecer de não ter, tá? Então, assim, fora do país, realmente acontece de ser vários profissionais da área da saúde. Ah, então, entendi. Tá. Igual hoje tem um pouquinho, né, do ABA, né? Não tem entendi. O ABA, desculpa, gente, para autismo. Porque, por exemplo, o ABA é para autismo, né? Do ABA é autismo. Isso mesmo. Mas as clínicas de autismo, que geralmente tem, por exemplo, né, uma psicopedagoga que dá alguns treinamentos, né, para você tem o supervisor, né, o aplicador, por exemplo, né? No ABA você tem isso. Você tem uma pessoa que é o supervisor que ele monta os programas, faz a avaliação e tal, e tem um aplicador, né? Então, geralmente o supervisor fica responsável de algumas crianças e cada criança tem o seu aplicador, fora TO, fone, enfim, né? Mas então são psicoterapeutas, são profissionais, né? Fora a terapia individual, certo? Então esse grupo fora individual, que geralmente esse aqui não é o terapeuta individual dele, não é o psicólogo individual dele, ou pode ser? É que geralmente funciona assim, são 4, né? Então, por exemplo, fora isso é bem estruturado, né? Geralmente quem dá, por exemplo, o treinamento de habilidades é um grupo fora, então, digamos, eu e a Glau participa de grupo de pares, né? Consultoria entre pares, a gente não dá treinamento, perfeito, então, entendi. Estamos em projeto aí, até então a gente não dá. Então, assim, por exemplo, se a gente desse esse treinamento, então, por exemplo, o paciente ele poderia passar comigo, né, em consulta individual, na consultoria entre pares, como é só eu e ela e outros profissionais, a gente passaria em consultoria, e se caso eu desse esse treinamento fora, para vários pacientes, seria uma treinadora, que aí eu estaria numa outra posição, que aí mudaria desse contexto, mas seriam duas coisas diferentes. Mas você poderia ser o seu paciente que está no individual com você, isso não é uma restrição? Isso. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Para ficar mais fácil. Eu, por exemplo, né, tinha uma ideia de encaminhar um paciente, ele não teve recurso financeiro para ter uma terapia convencional, a terapia da DBT, e também, né, investir, porque gera um custo esse treinamento. Então, hoje eu faço o treinamento com ele, né? Então, eu faço a terapia individual e o treinamento com ele, em consulta individual. Michele, esse é o modelo ideal? Não, mas a gente faz, né, o melhor para o nosso paciente dentro daquilo que é possível. Por isso que é um protocolo, mas a gente ajusta conforme a necessidade do paciente. Mas daí acho que você respondeu a minha pergunta. Porque isso acaba tendo um custo maior, né? Financeiramente, mas a gente sabe que a gente está no Brasil, né, gente? Assim, infelizmente, saúde mental ela é remediativa. A pandemia deu uma acelerada em algumas coisas, mas é incrível como a gente esquece as coisas muito rápido, né? Eu vejo empresas que tiveram tantas iniciativas de saúde mental e hoje é uma bobagem isso falar, né? Enfim. Então, infelizmente, mas porque ele tem um custo, né, da sessão individual, ele tem um custo do treinamento ali no caso, né? Então, isso pode ser o impeditivo, ao menos dele estar nesse modelo, vamos assim chamar, um modelo oficial, isso pode ser um impeditivo para ele, né? Se ele for entrar na DBT abrangente, né, nesse sentido, sim. Se ele achar um terapeuta que consiga conciliar esse processo, talvez fique um custo elevado, gente, não vai deixar de ser um custo elevado, mas dá para fazer adaptações, então aí depende muito, né? Depende muito de valores e recursos. E assim, né, eu ouvindo vocês falar, né, assim, da necessidade do apoio telefônico ali, então você já tem um tempo a mais fora a sessão, né, do coach telefônico, do processo do grupo, né, dos pares e tal. E assim, quem está ouvindo, gente, em pacientes, sobretudo, que estão num estado, né, assim, emocional muito crônico e tal,
obviamente, né, você mantém uma atenção muito maior para ele com diferentes pessoas ou diferentes processos, né? Então, assim, você tem a terapia individual, que é diferente, como você falou, né? Quando você vai entrar em contato, pelo que eu entendi, é isso, eu não vou lá ficar, não é outra sessão. Não. Né? É pontualmente, se houver alguma necessidade ali e tal. Eu também, às vezes, tem paciente que me escreve fora da sessão, ele sabe que ele pode fazer isso, né? Eu também não vou fazer uma outra sessão, mas se precisar, eu vou ligar para ele, ou se não consigo por texto ali, né, o áudio, enfim, dar uma remediada, assim, uma aliviada naquele momento, ou direcionar um pouco. Mas é esse ponto mesmo, né? Então, assim, são diferentes papéis porque você está tendo uma atenção, né, contínua, né? Exatamente com aquele paciente em diferentes contextos, né? Sim, e tem até também, no meu caso, eu não sei se a Mi trabalha dessa forma, mas eu também tenho limites de pacientes que eu vou aceitar nessas condições. Faz sentido. Porque para dar uma atenção, literalmente, né, dessa desregulação emocional intensa e generalizada, de todo esse protocolo de tratamento, né, desses papéis, como você mencionou, é muito importante que a gente saiba, como, lógico que na TCC também existe isso, sim, né? Sim. Mas é DBT o limite, né, de quanto pacientes a gente vai atender. E falando sobre o treinamento de habilidades, né, muitas vezes é o que eu faço com o paciente 2 vezes na semana, num dia terapia individual e na outra aplicação dessas habilidades também. Tá. Não é igual foi falado o modelo ideal, mas para o paciente ali, para tratar todo aquilo que ele é uma forma viável possível, né? De uma forma viável. Mas a gente deixa muito claro, a gente explica para ele, né, sobre essa estrutura do tratamento. Tá, não, faz todo sentido, né? E é uma das questões, essa questão de quantidade, eu falo isso para meus alunos o tempo todo, eu falo, gente, depois que você se formar, eu quero que vocês atendam muito paciente, ajudem muita gente, mas assim, eu tenho um teto, assim, né? Até porque eu dou aula, faço avaliação neuropsicológica, né? E atendo na terapia. Então, assim, e final de semana, hoje já começo a dar aula à noite, sexta, sábado, domingo dando aula, né? Então, assim, isso já tá indo para 12 anos. Então, assim, é importante que, até para você manter uma qualidade e o recurso, porque a gente sabe, ó, você tá atendendo no horário da sessão, fazendo o curso telefônico, fazendo treinamento, mas assim, você sabe que você precisa preparar os materiais, você precisa estudar o caso, então assim, você ainda tem um tempo fora disso. Eu falo isso para gente, não vai nessa que você vai encher seu horário e fica só sentado lá ouvindo, porque não é isso, né? E legal ouvir você falar, Glaucio, porque isso, além de uma questão operacional, é uma questão ética, né? De você poder oferecer qualidade para aquele paciente que está vindo. Ele precisa de uma atenção diferenciada, sem desmerecer qualquer sofrimento. Qualquer sofrimento é sofrimento, mas uma pessoa que está um risco de ação suicida e tal, então assim, ele precisa de uma atenção especial ali, precisa de um suporte, pelo menos nesse momento, como a gente falou, né? Para sair do risco. Então, faz todo sentido o que você está falando, todo sentido. E um ponto importante que eu lembrei também de comentar, que além do suporte que a gente dá para o próprio paciente nessa estrutura, a gente precisa lembrar também dos familiares. Então, quando a gente está trabalhando com o paciente, a gente não pode esquecer de também dar treinamento de habilidades para as famílias. Então, também tem grupo de habilidades focados para a família também, que muitas vezes a gente precisa fazer essa psicoeducação, vamos dizer assim, com a família desse paciente, para conseguir também lidar com o sofrimento e como lidar com esse paciente. Porque não adianta a gente fazer, o paciente também está todo envolvido ali na terapia, estar ali com você, fazendo ali toda a terapia, mas a família acaba trazendo essa desregulação emocional. Então, não é só com o paciente que a gente trabalha, também com essa família. Sim, em pacientes, né, no estado com depressão, enfim, com ideação suicida, é imprescindível que a família esteja junto, né, ou apoio, né, um grupo de apoio, que às vezes talvez nem a família, em alguns casos, né. E eu vou aproveitar que a gente está falando disso, a Fernanda mandou uma pergunta para a gente lá no Instagram, acho que a gente poderia encaixar aqui algo nesse sentido, que queriam que vocês comentassem exemplos reais, obviamente a gente vai, né, falar sem citar ninguém e tal, mas alguns exemplos da DBT com pacientes com risco suicida, assim, talvez algum protocolo, ou talvez alguma situação, enfim, como que a gente pode colocar isso, né, dentro dessa questão que ela trouxe, assim, algum exemplo de manejo, enfim, que já aconteceu, enfim, que vocês acham relevante a gente trazer aqui. Fernanda, muito obrigado pela pergunta. Então, a gente vai trabalhar com esses pacientes, né, suicidas. Primeiro, a gente precisa fazer uma análise em cadeia de comportamentos, que é uma ferramenta central da DBT que ajuda as intervenções, que identificamos onde seria possível interromper essa cadeia no futuro, substituindo reações automáticas por habilidades mais saudáveis. Por exemplo, se o fator desencadeante for uma crítica recebida, a intervenção pode ser treinar a aceitação radical ou
habilidades de comunicação assertiva para lidar com crises no futuro. São técnicas práticas para ajudar o paciente a suportar emoções intensas, né, sem agir impulsivamente, e algumas habilidades comuns. Distrair-se com um propósito, então envolver o paciente com atividades como caminhar, assistir um filme ou ouvir músicas para desviar o foco temporariamente da dor emocional, autoacalmar com os sentidos ali, né? Usar cheiros agradáveis, tocar objetos suaves ou tomar um banho quente para criar uma sensação de conforto. Também técnicas de imersão no gelo, a gente usa muito isso na DBT, que é mergulhar o rosto em água fria por alguns segundos para ativar o reflexo de um mergulho. Reduzimos o ritmo cardíaco e ajudando a acalmar rapidamente o sistema nervoso. Também planejamento de segurança, então criar um plano estruturado e colaborativo que o paciente pode seguir durante uma crise. Então o plano ele pode incluir contatos de apoio, então identificar pessoas confiáveis para contatar durante uma crise. Então, pode ser amigos, familiares ou o próprio terapeuta, quando o paciente ele não tem uma rede de apoio. Fazer uma lista de razões para o paciente viver, ajudar o paciente a lembrar das coisas que dão sentido para ele de vida. Também fazer habilidades a praticar. Então, listar as habilidades da DBT a serem usadas quando os pensamentos suicidas surgirem. E também a gente fazer um coach telefônico, que na DBT é comum oferecer suporte, como a gente já disse, telefônico entre as sessões, para ajudar o paciente a usar habilidades em tempo real. Então, por exemplo, se um paciente ele entra em crise, o terapeuta ele pode guiá-lo no telefone para uma habilidade de tolerância ao sofrimento ou distração saudável. Isso fortalece a confiança no tratamento e promove uma sensação de suporte contínuo. Então, assim, a gente tem estratégias ali para tratar o suicídio, né? Mas, lógico, que a gente precisa entender quem é esse paciente, o que ele está querendo dizer. Porque muitas vezes você vai fazer uma técnica ali, uma intervenção com ele que não é acessível. No entanto, que a gente tem também um grupo de estudos, eu com a Michelle, né, e outras participantes, que no grupo, que no livro que a gente vai indicar ali, tem a Jonelle. E a Jonelle, quando ela está se cortando, ela quer dizer para o paciente, que é o grupo terapeuta, que alguma coisa não está legal. Ela não quer morrer, mas o corte que ela está fazendo, ela quer dizer para o terapeuta que ela está incomodada com alguma coisa. Então, entender primeiro o que esse paciente quer dizer, para poder depois entender as intervenções que a gente vai fazer. Então, a análise em cadeia é a primeira coisa que a gente vai avaliar no paciente com ideação ou com risco suicida. E aí um ponto, assim, só para complementar a fala da Gláucia, que assim, quando a gente pensa num paciente suicida, a gente né, com episódios, né, a gente sempre vai pensar num paciente que ele está num risco muito elevado. Então, esse risco, o plano de segurança, ele é muito importante. Só que antes, né, de qualquer terapia, né, qualquer tipo de terapia, vem a nossa relação com o paciente. Então, é uma relação, acho que a DBT tem uma das relações tão bonitas, né, muito que vem da psicanálise também nesse sentido, no sentido de fortalecer essa relação. Então, eu vou dar só um exemplo que eu acho mais rápido, né? A relação terapêutica, ela vai fundamentar o paciente para realmente confiar em você. Então, tem muitos pacientes que falam assim, olha, eu só tô te ligando porque a gente combinou e porque você falou para mim que era um combinado nosso e que para você era importante eu te ligar. Mas por mim eu já teria feito alguma coisa. Isso não é incomum, né? Porque à medida que o paciente, que você vai desenvolvendo uma boa relação terapêutica com o paciente, ele realmente vai confiando, né? E é muito importante que isso seja genuíno, de que você esteja disposto a esse paciente, a de realmente construir uma vida que vale a pena ser vivida. Porque, de fato, se eu estou num grande sofrimento, é muito fácil ter muitos pensamentos sobre não estar mais vivo. Então, querer ter uma vida é realmente eu acreditar que alguém vai me ajudar nesse processo. E eu acho que a DBT é muito bonita dentro disso que a Gal falou, justamente nisso. A gente foca no plano de segurança, né? O plano de segurança ele é primordial, mas a gente foca também nessa relação terapêutica, em como a gente vai construir isso com o paciente. Só que isso leva tempo e precisa de uma disponibilidade do profissional, né? Psicólogo, terapeuta aí que vai fazer essa atuação. Então, exige muito comprometimento mesmo. E também, só para finalizar, que eu não posso deixar de falar nisso, porque quando a Mi falou muito bem, que quando a gente vai aplicar um manejo com o paciente ali de risco suicida, não adianta nada a gente saber toda a estrutura, o que fazer, mas a gente não construir vínculo com o paciente. Ótimo. Se a gente não tiver vínculo, ele não vai fazer nada que a gente... Por que ele vai fazer?
E quando a gente recebe esse paciente na clínica, a gente precisa avaliar, porque muitas vezes não dá tempo de construir vínculo, e a primazia da terapia da DBT é manter esse paciente vivo. Então, eu preciso avaliar. Se eu tenho vínculo, eu vou construindo sim esse manejo de ele não se matar, não tirar a própria vida, mas se não der tempo, eu não vou manejar, não vou construir o vínculo, eu preciso pensar nesse paciente a mantê-lo vivo. Então, manter vivo primeiro e depois construir o vínculo para conseguir construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, por isso que é importante lembrar trabalhar esses dois momentos. É algo essencial. A gente tá para vai lançar um livro agora, né? Enfim, que da TCC, análise de perfis de TCC, né? Deve ser lançado. Não, quando a gente vai falando aqui, o congresso não foi ainda, mas enfim, deve ser lançado agora no próximo mês. E justamente esse é um dos pontos, né, Glaucio? É um modelo, né, que a gente tem ali, mas ponto essencial, relação terapêutica é algo importante, né? E acho que quando a Michelle traz isso, né? Eu realmente liguei porque você tinha falado, era um acordo que eu tinha. O quanto esse vínculo foi importante, né? O quanto essa confiança, né? Ele está seguindo um protocolo, ele está seguindo ali um acordo que foi feito, porque esse vínculo é importante. É interessante porque eu recebo e ouço de paciente, recebo a mensagem, poxa, mas é interessante porque você dá atenção, porque você se preocupa, mesmo. Eu escrevo bastante fora, assim, né? Às vezes o paciente que ia prestar vestibular e eu só ia atendendo na semana, e aí como é que foi? No mesmo dia eu escrevia no domingo à noite, né? E outras questões, enfim, né? O quanto isso é importante e num paciente com um processo de ação suicida, o quanto isso pode ser um ponto de apoio ali, de ancoragem na realidade, de ancoragem que, olha, pode ter aqui alguma coisa. Então, assim, eu sempre falo que a gente, dentro do processo terapêutico, e eu me acredito que cabe aqui dentro desse processo, pelo que vocês estão falando, assim, a gente é um modelo de relacionamento saudável para ele. Enquanto você consegue ser esse modelo de relacionamento saudável, ele percebe que ele consegue ter um relacionamento saudável. Né? Então, é claro, exige esforço, exige um cuidado ali, mas legal isso que você falou, Glaucio, porque, bom, isso, vocês falaram do Rogers aí, quando eu me formei na faculdade eu atendia no humanismo, né? Tive um supervisor rogeriano, depois eu fui para TCC, assim, logo depois de formado, mas o quanto o Rogers foi importante em direcionar, em dizer, olha, a relação é importante, a pessoa é importante, né? Então, assim, o cuidado com a pessoa é importante, né? E infelizmente, a gente teve que uma galera da psicologia aí não tem muito esse perfil, né? Mas infelizmente, né? Mas é legal você falar, Glaucio, acho que isso é essencial para quem está ouvindo, eventualmente que é um terapeuta, que é um psicólogo e queira trabalhar com pessoas, né, por favor. Então, assim, isso é essencial, né? Eu já tive paciente que falou assim para mim, Glaucio, eu não me matei, eu não fiz nada comigo, porque eu ouvi sua voz na minha cabeça. Eu ouvi sua voz dizendo, né? Parecia que eu estava ali com você. Eu não fiz nada também porque eu ouvi sua voz. E falando sobre esse vínculo terapêutico, já foi constatado pela ciência que não basta você saber todo o protocolo, todo o tratamento de cabo a rabo, assim, de cor e salteado. Se você não fizer uma boa construção do vínculo terapêutico, todas as suas pós-graduação, todas as suas especializações, elas não vão fazer sentido, porque já foi confirmado que uma boa relação terapêutica é o que ajuda muito no processo de desenvolvimento do seu paciente. É como você falou, né? Você tem a técnica, essa é uma outra técnica, é uma técnica essencial, né? Não deixa de ser uma técnica. Isso, não é uma verdade. delas, né? Porque assim, se você não tem a relação, e realmente tiveram pacientes que assim, eu falo muito tranquilidade, eu falo isso em aula, sabe, tinha paciente que você vê que não estava rolando, não tava, e de repente não rolou mesmo, e ok, vou lidar com isso, o meu perfil, não sei, né? Mas é essencial, não, é uma técnica, é uma parte fundamental, né, desse processo. E aí, encaminhando aqui, ó, eu acho que eu já até sei a resposta dessa questão, porque eu falo isso e dou alguns artigos para meus alunos em sala de aula, mas assim, a DBT tradicionalmente tem, assim, pessoas dentro do transtorno borderline, porque é um transtorno que tem a questão do risco suicídio, enfim, as pessoas procuram a DBT, mas ela serve só para border? Como que vocês veem? Como que vocês veem na demanda de vocês, no dia a dia de vocês, inclusive? Então, quando a gente fala em borderline, o padrão ouro de tratamento é a DBT, né? Mas a gente precisa olhar para o paciente para o que ele precisa. Então, às vezes, a gente se pega muito na abordagem também. A gente fala de padrão ouro, mas na minha experiência, eu tenho que entender o sujeito, o que ele precisa. Então, eu já apliquei, sim, vários conceitos da DBT e atuo hoje com pacientes bipolares. Então, em vários momentos, eu já atuei com pacientes com bipolares muito graves ali, com depressão também e ansiedade.
tá? Mas o foco primordial na DBT que eu atuo é com pacientes bipolares e também o border e também com ideação suicida, porque, igual eu falei, como é padrão ouro para border, a gente pensa o DBT só para border, mas também para aqueles casos crônicos de ideação suicida. E ajuda, assim, bastante, né? Eu tenho um histórico de atendimento com transtorno alimentar, ele é muito efetivo, né? Porque quando a gente pensa, né, na desregulação, né, que é usado muito a alimentação ali para compensar essa desregulação, então isso ajuda bastante, né? Tem pesquisas muito boas, né? Eu não vou conseguir citar agora, mas tem pesquisas muito boas para transtornos alimentares, né? Também para a questão de dependência química, porque quando a gente pensa na DBT, né, pelas fichas, pelo todo o processo que é bem estruturado, a gente vai pensar que a gente tem muitas ferramentas, a gente nem sei quantas fichas tem, nunca parei para contar, mas quando a gente pensa em quantas habilidades, né, que a Marcia realmente fez, né, confeccionou, claro, isso de várias terapias, né, gente, então ela não tirou tudo, então foi realmente, ela estruturou tudo, o modo que é estruturado dá para a gente aplicar, mas como a Glaucia falou, a gente precisa ver a necessidade. Há boas respostas de transtornos alimentares, eu, por exemplo, acompanho casos de obesidade, transtorno de compulsão e tudo mais, é bem efetivo. Dependência química eu não trabalho, mas conheço pessoas que trabalham e têm boa efetividade. Tem boa efetividade. Então, assim, e o TEPT, né, tem também a DBT para TEPT complexo, que aí quando a gente pensa, né, nos casos mais graves, é muito efetivo também. E também eu atendo pacientes autistas adultos, nível de suporte aí, o Tá. E até quando você falou, Michele, tem um dos artigos que eu trabalho com os alunos que é a eficácia da dialética na bulimia, compulsão alimentar. É um estudo, se não me engano, ele é de 2009 ou 2010, de Portugal. Né? Eu até trabalho em aula esse artigo com eles para falar um pouquinho. E tem também um artigo que é de ansiedade, aplicação em pacientes com ansiedade e tal. Mas eu entendo, claro, assim, acho que você trouxe um ponto importante, né? Assim, avaliar o nível da necessidade ali, porque ele envolve uma estrutura diferenciada e tal, né? Mas, claro, é protocolar, eu estou chamando protocolar, até que a minha cabeça que é assim, tá, gente? Mas, sim, mas é esse ponto, né? De você já ter uma quantidade de evidências, né? E aplicação, assim, dentro da questão do transtorno borderline, e que tem demonstrado, e por quê? Né? Primeiro, o modelo em si, né? o foco que é dado, e esse cuidado, né? Acho que eu percebo assim, né? Com essa atenção que você dá no paciente, acaba sendo eficaz ali, o vínculo que a Glaucia falou, né? Mas assim, não é exclusivo, né? Do paciente borderline e tudo mais, mas acaba sendo mais procurado, e aí pelo fato, né, que a Glaucia falou assim, a gente tem que ter um teto ali, até por causa de tempo e tal, então talvez você priorize esses pacientes nesse processo, né? A Marcia, ela não começou estudando borderline, né? Entendi. Ela começou estudando mulheres de 18 a 45 anos, uma desregulação emocional crônica, ela ia para o suicídio. É que daí, sim, faz sentido, é que daí, talvez, né, como esse quadro acaba sendo uma das questões dentro do borderline, bastante presentes ali, então acaba que foi direcionado, talvez, assim, para essa população, né? Sim, muito bom. Eu falo que a gente começa a falar aqui, a gente já está quase 1h15 conversando, a coisa vai embora. Bom, vamos tentar entender, assim, antes da gente ir para nossas dicas aqui, mas o que vocês consideram importante que a gente não falou, enfim, uma conclusão geral, o que a gente pode acrescentar para quem, sem ainda ser as dicas, que a gente vai dar as dicas no final, mas o que a gente pode falar aí para quem está ouvindo? Para concluir o que a gente não falou, enfim. A gente não, vocês, né? Eu estou aqui só... Eu vou colocar um pouco também aqui uma questão pessoal, né? Eu não vou falar só da Glaucia, psicóloga, mas entender que a gente precisa olhar também para a psicologia com as evoluções que ela vai trazendo, tá? Que a gente não está trabalhando aqui com abordagem, se a abordagem melhor é a TCC ou a DBT, a gente tem que entender que a ciência é super dinâmica. Então, vai chegar um momento que a gente precisa olhar e estudar literalmente a DBT, tá? Eu não sei se seria importante o que eu vou falar aqui, mas eu julgo importante, claro, que para a gente aplicar a DBT, a gente precisa estudar a DBT, tá? Então, é muito importante que quem trabalha hoje com a TCC foque em estudar a DBT, porque, assim, ela vem muito forte, ela está sendo muito importante, tá? E ela é uma base muito bacana para trabalhar com esse público, tá? Então, assim, eu não tive a experiência como eu tenho agora, e eu gostaria de ter lá atrás como eu não tive. Então, gente, se eu pudesse sugerir para quem está ouvindo, estudar. Se você vai atuar na DBT, aí já é outra questão.
mas estudar eu acho muito importante, saber que ela existe, como ela atua, porque não é todo mundo que estuda e também atua, tem gente que estuda e não atua, né? Mas assim, eu sou muito feliz estudando a DBT, porque ela é linda, maravilhosa. E um conceito que eu acho que eu Cami, trouxe um pouquinho aqui no começo você, a partir do momento que você estuda a DBT, você vive a DBT no seu dia a dia como pessoa também. Isso é muito bonito. Acho que, só para complementar a fala da Gal, assim, realmente, acho que a DBT, acho que a gente precisa viver ela. E viver, o que seria esse viver, Michele? É viver sempre em dialética, né, com o mundo, entendendo que não existe certo ou errado, existe o meu certo, o seu certo, e os nossos dois certos, eles formam, cada um a sua tese, a sua antítese, e cada um vai formar, né, os dois juntos vão formar uma síntese. Então, a DBT ela é muito bonita, acho que ela é muito bonita por causa disso. Eu lembro até um exemplo que me deram há um tempo atrás, né, que acho que é excepcional, né, de uma paciente que estava reclamando do esposo ser muito lerdo, e aí realmente, né, e de que ela falava que ele era muito lerdo, que ela era muito rápida, e aí era esse comentário, e aí a terapeuta questiona, ela fala assim, para você, né, ele é muito lerdo, mas para ele, você é muito rápida. Então, as duas verdades, elas podem existir, né, então eu posso ser muito rápida, e para ele eu posso ser muito rápido, e para mim ele pode ser muito lerdo, então a gente não precisa anular, a gente precisa encontrar um meio do caminho. E eu acho que está faltando muito, né, quando a gente pensa no avanço da tecnologia, no avanço da ciência, é justamente a gente encontrar meios do caminho para a gente reduzir sofrimento. Michele, é possível não ter sofrimento nenhum? Não é possível, infelizmente. Mas o quanto a gente vai lidar com esse sofrimento para construir realmente uma vida que vale a pena ser vivida do melhor jeito, no melhor contexto que a gente tiver. Acho que seria só isso, gente. E na DBT a gente fala que não existe certo e errado, existe o meu certo e o meu errado. Então a gente não foca nisso, quem tá certo e quem tá errado. Eu vou trabalhar no que é certo e errado para mim. E vocês trouxeram uma questão que me lembra de outro Marshall, que é o Rosenberg Marshall, que é da comunicação não violenta. Isso. Que uma das questões é essa, o embate ali, né, a inconcordância, ela é inerente, né, ela é inerente à relação humana, né, não tem como, né, então essa discordância ela vai existir, e algumas vezes que eu estive em empresas falando disso, fazendo treinamento, é isso, não tem, é claro, algumas questões são erradas, tá, mas assim, não é porque o outro pensa diferente que é errado, né, uma ideia é diferente e as duas podem coexistir, como vocês bem colocaram aqui, né, e é como se eu falar, Michele, até dei risada, porque assim, eu tenho uma tatuagem no braço escrito, estabilidade não existe, né, que é meu cartão de enfrentamento. Então, assim, é isso. Não tem como eu viver sem sofrimento. Não. Quais são as opções que eu vou fazer, né? Não que seja fácil fazer opção. Não é só levanta, tem a força de vontade, né? E às vezes o custo é muito alto nisso, né? Mas acho que vocês trouxeram um ponto importante agora, uma síntese talvez, né? Assim, da dialética mesmo. A questão dialética, né? Então, assim, você tem essa contradição, né? E que ela pode acontecer e ela vai acontecer. A questão é o quanto você está em paz com essa contradição, né? Acho que o quanto você consegue viver mesmo com essa contradição. Gente, brigadão. A gente vai agora... Quem quiser, a gente sabe que a gente ficou aqui 1h20. A gente sabe que não dá para esgotar um assunto, né? A ideia do podcast é trazer uma luz sobre o assunto. E, obviamente, quem se interessar, pessoal, a gente tem algumas dicas aí. Elas vão trazer aqui algumas dicas. Para quem quiser, enfim, ler, ver alguma coisa, enfim... A gente vai para o nosso, aquela frase que a gente aprende no primeiro dia da faculdade de psicologia, que é o fale-me mais sobre isso. Fale-me mais sobre isso. Por favor, fale-me mais sobre isso. Quais são as dicas que vocês teriam para os nossos ouvintes aqui? Então, para quem quer começar a estudar DBT, que não tem nenhuma base, fala, Gláucia, por qual livro, por onde eu começo? Eu indico o livro da sinopse, né, aquele da capa pretinha, que o Fernando vai deixar talvez aqui sim. Né, nos slides, que é Aplicando Terapia Comportamental Dialética, um guia prático. Também tem um livro da Artmed, que é Os Princípios da Terapia Comportamental Dialética em Ação. É um livro, assim, de uma didática muito clara, muito simples. Esse livro eu já vi. É maravilhoso. Também tem para os terapeutas, né, que é o treinamento de habilidades em DBT, muito bom, precisa, você que aplica DBT ou tem interesse, precisa ter ele. E também o livro, né, Border e Agora, que é um livro também que é escrito por uma paciente borderline que se formou em psicologia. E também eu deixei aí 2 links, né, um da própria Marcia no YouTube, né, então do canal da Marcia, porque a Marcia, ela é viva até hoje, né,
e então ela tem um canal, ela fala aí no YouTube. Então, as linhas são essas. Além de autora da linha, ela é influenciadora digital, então é isso. Ela fala sobre os conceitos dela no YouTube, e ela tá viva até hoje, então é muito bacana ter ela ainda, né, trazendo essas contribuições da DBT. Acho que eu vou complementar para o pessoal que gosta de filme, né? Que gosta muito de filme. O pessoal aqui que vê gosta de filme, viu? Sim. Pensamos nisso. Né, Mi? Pensamos nisso. Uma coisa muito, assim, um filme muito legal é aquele Garota Interrompida, né? Onde a gente vê uma personagem, então, assim, não vou dar spoiler, tá, gente? Vejam o filme, mas a gente vê, né, uma pessoa, né, que tem transtorno de personalidade border, e a gente vê, né, vou já dar só um spoiler. Então, tem a Angelina, né, que ela tem, né, o transtorno de personalidade antissocial, né, sociopata, né, o psicopata, que as pessoas costumam nomear de maneira mais leiga. Então, a gente vê essa atuação, e tem um outro filme que se chama Atração Fatal, né, esse eu ainda não vi, preciso ver, geralmente eu me concentro mais no outro, mas muitos profissionais que trabalham indicam mais para ter essa percepção. É claro que todo filme, né, gente, quando a gente pensa em filme, ele sempre vai trazer uma característica dinâmica, hollywoodiana. Tem que assim, funcionar na narrativa do filme, né? Exato. Então, assim, é muito mais, né, para quem é profissional, para quem está ouvindo, né, aí que seja do público leigo, que queira ter um outro olhar, ver e observar, para a gente perceber uma dinâmica de diferenças. Mas realmente tem características do próprio filme que não fazem parte do processo de diagnóstico. Perfeito. Eu vou me arriscar aqui, gente, se você está ouvindo, de repente não tem tanta familiaridade com alguns temas e tal, ouça ali o nosso primeiro episódio, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, nosso primeiro episódio, e o nosso episódio de aniversário, que é o Terceira Onda em Terapia Cognitivo-Comportamental. Se você não viu, lá a gente deu um panorama de o que é terceira onda. Por que a gente fala terceira onda? Parece que é meio que assim, tá na moda, é terceira onda, não. Então, se você quer entender um pouco melhor, até, ouvi, me interessei, dá uma olhadinha nesses 2 episódios também. Eu ia até falar desse livro que a Glaucia comentou do treinamento de habilidade social, porque eu já vi, eu tenho os 2, eu de terapeuta e de paciente, né? Então, assim, eu nunca usei especificamente, mas tenho eles, já li bastante, vi que tem bastante coisa interessante em termos do processo em si, bem organizado, né? Mas ela já falou. E diga aí, Glaucia, manda ver. Eu acabei de lembrar de um filme que a gente não pode esquecer da Netflix, Bebê Rena, um clássico do borderline, de uma paciente borderline. Todo mundo me fala desse filme, dessa série. É sério o filme? É filme? Série. Série minissérie. Todo mundo me fala. Eu ainda não assisti. É um classicão do border, tá? Vou assistir. Já me falaram, os alunos já me falaram. Eu vou assistir. Agora... eu já terminei de assistir minhas séries que eu queria, então, enfim. Não, mas me falaram, tá na minha lista, na verdade, tá? Vamos chegar lá. Gente, eu agradeço demais, Michele, Glaucia, muito obrigado por ter doado um pouquinho do tempo de vocês aqui pra gente, pra conversar de um assunto aí, né, que eu tenho certeza que eu adorei, assim, poxa, que vocês trouxeram, da maneira que vocês trouxeram. Então, muito obrigado, espero que só sucesso na vida de vocês, valeu. Imagina, eu que agradeço, Fernando. Agradeço por a oportunidade de compartilhar e trazer assim, um pouquinho, né, do que a gente sabe, né, pelo menos um pouquinho aí para quem está ouvindo, acho que é um grande prazer. E também deixar aqui que quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais aí, né, eu brinco, né, que eu produzo um pouquinho de conteúdo aí no Instagram, então quem quiser me encontrar, eu estou lá no Instagram como glauciagrivalbauer.psi, e também pode me mandar mensagem se precisar de mim, eu estou à disposição para conversar com outros profissionais, tirar dúvidas, compartilhar, eu estou aberta para isso. E, novamente, Fernando, muito obrigada. E também não poderia deixar de agradecer a minha parceira aqui e amiga Michele também por compartilhar esse momento comigo. Muito obrigada. Ai, gente, eu sim, fico enormemente grata. É meu primeiro, né? Então, é minha estreia. Olha só! Pô, tem muita gente que fala isso para mim, eu fico bem contente, viu? Bom, porque assim, tem uma resistência, né? Eu comecei a produzir conteúdo, eu parei de produzir conteúdo, então eu tô me expondo, né? Então, assim, tô igual um jovem saindo da universidade, apesar de já ter saído há bastante tempo. Eu sei como é isso. Então, assim, é novidade, mas tudo que é novidade, né? Realmente agradeço, tá? Foi muito boa a participação. Agradeço a Glaucia é minha parceira e fiel de muitos tempos. E, assim, né, gente, eu tô começando a produção do conteúdo, então, assim, vocês vão encontrar mais ou menos algumas coisas. Eu tô no @psicóloga Michele Santana, né?
E quem tiver dúvida, quiser fazer algum apontamento, eu sei que pode ser uma teoria complexa, a gente se dispõe, né, a destrinchar. Quanto mais profissionais estiver habilitados, né, realmente esforçados a entregar o melhor para o seu paciente, a gente está aí para contribuir nessa jornada. Fê, Glau, muito obrigada por hoje, tá, gente? Perfeito. E ó, você que está ouvindo, os arrobas aqui no nosso post lá no Instagram, vocês estão marcadas já. Tá no nosso site, fica o link direto para as redes sociais de vocês também. E essas dicas que você já sabe, quem já ouve já sabe, quem está chegando aqui, vai ter tudo lá no nosso Instagram, todas as dicas. E no nosso site também tem o link para cada uma dessas dicas. Então, se ficar mais fácil, quiser ficar pesquisando, vá direto no cognamentos.com.br, vai ter tudo lá. Diga, Glau, aqui a gente pode falar quanto quiser. Não, eu ia assim... O Fernando, para quem não conhece, foi meu professor, depois foi meu chefe, né? Então, assim... Vida longa e próspera, né? Vida longa e próspera. A história aqui é antigona já, né, Glau? Antiga. E continua, a admiração continua, para ter certeza. Obrigada, igualmente. Valeu, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.